Ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, terça-feira, 29 de setembro de 2020, 7:02. Eu arrisco dizer, já antecipando a pauta com os nossos debatedores, que a grande tendência é que Grêmio e Internacional confirmem hoje a sua classificação para a próxima fase, ficando apenas a dúvida em relação a quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Eu sei que para isso o Grêmio e Inter tem que ganhar os seus jogos, que não é tão fácil ganhar. O Inter vai jogar fora de casa contra o América de Cali, o Grêmio joga em casa contra a Universidade Católica. A Universidade Católica que deu trabalho pro Grêmio, Universidade Católica que aquela brincadeirinha, aquele meme lá de que nem o Ivo Holanda apanhou tanto no SBT era contra essa Católica. Então eu sei que eu tô fazendo uma afirmação um tanto quanto complexa. Mas eu afirmo isso, meu amigo Benhur Pereira, técnico de futebol, meu amigo Thiago Issa, ex-conselheiro do Inter, e espero que a partir de 15, 20 de dezembro eu pare de chamar o Thiago Issa de ex-conselheiro, porque é unanimidade em todos os que pensam bem do clube que o Thiago Issa é um dos grandes nomes que não podia ter saído do conselho do Inter. Obrigado. Como em determinado momento já se falou do Roberto Sigman, o Sigman também já ficou um tempo fora, o Miola é outro que não pode estar fora do conselho do Inter. Enfim, tem muitos bons nomes. O Keller Kloss já foi presidente de conselho fiscal do Inter. São pessoas que incomodam. O Sopa de Granada é um, que o D'Alessandro pegou no pé, mas também não podia ficar fora do conselho. Nem sei se vai concorrer agora de novo. Mas são nomes que incomodam um pouco, que evitam que se faça mais do mesmo, ou pelo menos fazem um barulho para não se fazer mais do mesmo. Eu sei que o Thiago Issa está fazendo muito barulho e a gente vai falar ao longo do programa. Mas eu sei que é difícil para Grêmio e Inter garantirem as vagas. Mas eu também lembro que Grêmio, tanto a Universidade Católica quanto o América de Cali, estão completando agora 7 jogos no retorno. E eles estão também com jogos quarto e domingo. Se a gente fala que é difícil para o brasileiro jogar quarto e domingo, para eles também é. E eles têm recursos menores do que nós. Então, por isso e pela necessidade tanto da Católica quanto do América de Cali de ter, entre aspas, uma última chamada para tentar classificar, é que eu acho que na estratégia, tanto o Renato quanto o Kudê têm alternativas, têm possibilidades de garantir classificação para a próxima fase. O Renato, que é quem vai entrar em campo, o time do Grêmio que vai entrar em campo às 7h15, ele mudou um pouco o meio campo. Saiu o Lucas Silva, entrou o Robinho. A defesa é o que tem, com Rodrigues e David Braz, até porque Jeromel e Kahneman estão fora por conta de Covid e permanecerão fora por 15 dias. Então não é nem mistério para o Grenal. Jeromel e Kahneman não vão poder jogar o Grenal, porque eles foram testados positivos para coronavírus. Do meio para frente, jogam então no Grêmio Matheus Henrique, Darlan, Robinho, Alisson, Pepe e Diego Souza. E nas laterais, o Renato reafirma o seu conceito de que Orejuela e Cortez são os titulares. É um time que dá para ganhar da Universidade Católica, mas no que não pode acontecer, né, Benhura? Não pode repetir aquela atuação, daquele vexame de 2 semanas atrás. Se o Grêmio não fizer nada fora dos conformes, e o Grêmio parece que recuperou um pouco da confiança depois daquele Grenal na Libertadores, tende a garantir uma classificação hoje. Boa noite, Benhura. Boa noite aos amigos. Eu vim no programa antes daquele jogo e uma das coisas, às vezes, dos treinadores, e aí vou falar da parte que me cabe, assim, é tu mudar o sistema em algum momento. Não está dando certo e eu acho que o Grêmio vinha numa dificuldade, jogando com os dois extremos muito abertos e o meio sempre com 2 homens de marcação apenas. Havia muito espaço, principalmente quando a bola era rebatida do Grêmio e caía no pé do adversário, ele sempre com controle do jogo. Foi assim contra o Novo Hamburgo, foi assim contra o Caxias, foi assim contra o jogo do Fortaleza. Então o Grêmio, pós-jogo esse no Chile, da Universidade Católica, o Grêmio ele fez uma trinca, né? Botando 3 homens de marcação, ele melhorou principalmente a hora de pegar mesmo, de marcar, de recuperar a bola. Quer dizer, o Grêmio deu uma fechada muito boa. E aí tem os jogadores de velocidade na frente, com a volta do PP também, qualificou mais o Grêmio. Eu acho que hoje não tem o Lucas Silva, né? E não tem os 2 zagueiros, mas o Grêmio pelo menos joga em casa. E se o Renato posicionar a equipe de acordo como vinha jogando, mesmo com o Robinho, deve ficar uma trinca.
principalmente aqueles homens de marcação, que, na minha opinião, era a grande dificuldade do Grêmio. No lado do Inter, Thiago, isso, o Inter vai para Cali para enfrentar o América, tem o desgaste da viagem, tem uma sequência de resultados não tão positivos, tem um temor do telespectador, pelo que eu tô vendo aqui nas redes sociais, de que joguem Lindoso e Musto, que o telespectador tá com receio de que isso aconteça, mas, convenhamos, o Inter tem armas ou tem peças disponíveis para buscar um resultado positivo lá e tentar garantir uma classificação. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Benhur. Boa noite aos telespectadores da Ubra TV. Hoje o Internacional tem um desafio, eu penso, grande lá. O jogo em Porto Alegre já demonstrou a dificuldade que vai ser enfrentar o América de Cali. Foi um 4-3, olha, fazia tempo que eu não vi um jogo 4-3, hein? Fazia muito tempo que não tinha um 4-3, com um jogo emocionante, como foi. O Internacional fez um gol no final. Então, essa barbada que você anunciou no início do programa... Não, eu não acho que vai ser barbada, mas eu acho que é possível. Eu não estou vendo essa barbada. Eu acho que... eu acredito que hoje à noite vai ser difícil para os dois. Não, difícil vai ser, porque o Inter teve esse confronto com o América, mas eu tô apostando o seguinte, eu assinava agora um empatezinho de 1-1, não precisava jogar, entendeu? Deixa assim, não precisa nem ter ido até lá, para que gastar Covid, avião, 1-1 assinado, né? Risco zero, 1-1 eu assinava agora antes de entrar em campo, porque o Internacional tem tido más atuações, é verdade. Se a gente consegue pegar um drone e subir assim, olhar lá de cima, o Internacional está em segundo no Campeonato Brasileiro, mesmo que com um jogo a mais que alguns que estejam ali na beirada, mas enfim, está em segundo. O Internacional está no grupo da Libertadores, dependendo apenas de si para se classificar, podendo se classificar antecipadamente hoje. Tem uma condição mais ou menos confortável. O problema é quando a gente avalia, né, e olha para o desempenho dentro de campo. Essa é a grande dificuldade, porque a gente percebe que o desempenho não é bom. Nós aí queimamos todas as gorduras possíveis. Nos últimos 18 pontos, fizemos 6 no Campeonato Brasileiro. Tem a questão dos Grenais, que tem um peso psicológico e tal, que é muito maior do que na prática, mas tem esse peso, a gente não pode negar que carrega. Nós, torcedores, estamos carregados por isso e esperamos já no próximo sábado resolver esse problema. Mas, enfim... o conjunto de atuações é que nos deixa preocupados para hoje à noite. Temos dificuldades de escalação. O nosso ataque, o Abel Hernandes, que já não é bom jogador, né? Ele é nível Potker de futebol. E ele já não é bom e está atrapalhando o Galhardo. O Galhardo é o goleador, aí depois do... Agora acho que até, né, já ultrapassou o Guerreiro, é o goleador do Internacional na temporada. E aí o Abel, quando entra em campo, o Galhardo tem que recuar. Aí é um problema. Então ele está atrapalhando o goleador. Além dele não ser um bom jogador, tecnicamente, na minha opinião. Então isso é uma dificuldade adicional. Essa questão do meio-campo, Musto e Lindoso, pela falta de alternativas. O Rodrigo Dourado, eu não sei, isso aí já virou lenda. É um assunto que nunca mais se ouviu falar. Nós temos uma série de dificuldades. Dourado tá com Covid agora, né? A última. É a última Semana notícia. Passada ele estava fora pro Covid. Aí depois ele vai ter catapora, pneumonia... Cachumba já teve surto por aqui também. Então ele vai... Agora, Libertadores não tem jogo fácil, né? Se tu pegar todos os grupos, tu vê que a dificuldade mesmo, o Palmeiras, que tinha ganho todos os jogos, pegou o Guarani do Paraguai e teve dificuldades. Empatou fora, né? E o fator Covid, que retirou dos estádios a torcida, transforma praticamente todos os campos em campo neutro. E tudo está, então, na postura que o time vai ter dentro de campo. E os times da América Latina, os clubes em geral, jogam para valer. Eles não vêm aqui para jogar recuado. O América de Cali veio pro Beira-Rio e jogou para cima, fez 3 gols. Mesmo com o resultado... adverso. O Grêmio hoje vai ter dificuldade. O time vai vir e vai jogar para cima, porque sabe que depende, para ele poder se classificar, tem que ganhar o jogo hoje. Então, quando não tem torcida,
todo campo é campo neutro. Não, mas tem a torcida mecânica agora. Tem o barulho ali da torcida, o DJ tá arrasando. Mas agora vamos falar a verdade, né? É muito bom isso, né? Ontem eu olhei um pouquinho de Juventude, CRB sem torcida. É um horror, né? Só gritaria, é impressionante. Tu tem que baixar o volume. É um horror. É um horror, não. Agora o cara começa a entender. Eu comentei isso, aquele jogo de colégio, sabe? Jogo na escola. Não, assim. é absurdo, né? Apito do jogo professor. de gincana. É isso. Não, eu comentei isso aqui logo depois de assistir o Grenal, que foi o primeiro jogo lá do retorno. Caxias. Que teve, em Caxias, que teve até o painel de LED do torcedor. Logo depois daquilo, eu assisti um jogo do Cruzeiro na TV. Enfim, zapeando pela TV, passei pelo Sport TV, tava dando um jogo do Cruzeiro sem nada. Sim. Ali me deu uma depressão, porque tu viu o Mineirão cheio, tu esperava o barulho de um Mineirão lotado, até porque acompanhando mesmo no Centenário, tinha o barulho em todos os outros estádios. E aí o Cruzeiro, como tá mal de grana, não botou o DJ a trabalhar. Sabe como é que é? A hora do DJ devia estar meio cara lá em Minas, né? Eu só queria comentar uma questão do Abel, e isso é uma coisa que acontece no futebol. Aquele jogador que está parado muito tempo, a tendência é, no primeiro momento, ele dá um upzinho. Não é minha parte da questão física, mas ele dá aquele upzinho. Só tipo o Guerreiro quando retornou, por exemplo. O que acontece? Tu tá leve, e aí tu... Só que com a sequência de treinamentos, de jogos, de viagem, a tendência desse jogador dá uma... travar um pouquinho. Ele fisicamente, ele prendeu um pouquinho. Até que... Porque normalmente se faz um planejamento a partir da quinta, sexta rodada para um atleta que está parado há muito tempo. Alguns até muito mais, né? Uhum. Então, eu vejo nele... acho que também não é o guerreiro do Internacional, mas eu acho que o Inter contratou um bom centroavante. Tu vê que... O Abel Hernandes é o Jael do Inter, Benhor? Tu acha que é o Jael do Inter? Pode ser. O jogo contra o Goiás, se tu lembrares, ele perdeu uns 2 gols. Teve um deles que parece que ele está entrando certo, a bola deu uma desviada, não tem mais como voltar. E aí no próximo jogo, acho que foi foi esse o último, né? Do Cali, né? Fez 2 gols, Fez 2 gols, né? Então tu vê assim que ele tem ele aproxima, só que em algum momento parece que ele não consegue dar sequência, né? Eu acho que com o tempo, tomara, né? Sempre se torce para o jogador vá bem, né? Eu não tenho essa... E tem o Guerreiro, né? Eu acho que seria um bom reserva para o Guerreiro. Né? O Guerreiro é que, lamentavelmente, está fora. Porque nós falamos ele vinha numa crescente na temporada. Nós falamos sempre num jogador. Nós temos o Guerreiro. Mas o futebol, ele é dinâmico, né? Quer dizer, tem lesões, cartões. Então, tu tem que ter plantel, né? O Galhardo já vinha jogando bem ao lado do Guerreiro. Ele vinha funcionando muito bem. Acharam, né, o caminho, né? Mas ele se destacou mais sem o Guerreiro. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Ele teve o destaque maior sem o Guerreiro. Então, ele se consolidou no time. E o Abel, eu acho que tem deficiência técnica. Na minha opinião, ele é um jogador do mesmo nível do Potker, é a minha avaliação. Sabe o que eu não consigo entender, Maurício? Eu não consigo entender o Internacional por que não de jogadores de velocidade. Se tu pegares os gols do Inter, é sempre uma jogada lateral. Uhum. Que procura quem? Galhardo, Guerreiro. São jogadores que chegam para fazer gol. Até o Patrick fez gol de cruzamento chegando na área. Os gols do Abel Hernandes são assim também. Por que o Inter não tem aquele jogador, aquele extremo, para dar uma velocidade no jogo? O Internacional depende de quem? Dos laterais. Os laterais, qualidade... A transição do Internacional é muito lenta. Tu vê quando o Moisés chegou no fundo no jogo, deu gol. Sabe? Mas quantas vezes ele chega para dar um gol, entende? É diferente quando vai um Edenilson no fundo. Faz aquela passagem, é gol. Eu não consigo entender até hoje como é que o Internacional teve o desempenho que estava tendo no mês de março, vamos mudar o tempo verbal, né? Estava tendo no mês de março e deixou de ter no retorno da parada. Por mais que haja parada, por mais que tenha, né, a retomada do ritmo, Deus já passou. Já passou o tempo. Muito tempo. Né? E o Internacional não conseguiu ter aquilo que estava nos deslumbrando a nós, torcedores do Internacional. Que era o toque de bola rápido, a triangulação, o 2-1, tocava, alguém passava, o outro recebia, em velocidade, que é isso. O Internacional é um time lento há muito tempo. Há muito tempo há uma lentidão do time. E essa lentidão tinha sumido, e isso estava nos empolgando.
E acabou. Sumiu isso. E é inacreditável. Agora, claro, o time está cheio de desfalques, falta um, falta outro, mas logo na retomada tinham as mesmas peças e o Internacional não conseguiu repetir aquela dinâmica. Mas aí o Benhur pode me ajudar nessa leitura. Muitos técnicos dizem que esse sistema do Kudê é um sistema que, se não tiver muito bem treinado, azeitado, se os jogadores não estiverem extremamente entrosados, e aí quando tu tem uma parada tu quebra um pouco esse entrosamento, não funciona. Tá, mas teve 6 meses. Mas por isso que o Inter... Mesmo quando retomou, ficaram 2, 3 meses treinando, para um pouquinho. Mas é que não podia ter coletivo, teoricamente, né? Eu te faço uma pergunta. E o adversário, de repente, não soube jogar contra esse adversário? O Renato descobriu como enfrentar o esquema do Kudê. E aí faltou repertório pro Kudê, né? Será que antes não era uma surpresa a questão do Internacional, daquela situação? A única coisa que eu não consigo entender e escuto muito falar é do marcação alta. Saída de bola. Com todo o respeito Internacional, no último jogo, eu acho que deu uns 30 balão. É. Ele quer sair curto, mas dá rola, volta, bum, chutão. Então eu não entendo. A saída de bola, com todo o respeito, eu não entendo muito isso. Porque se tirou o Moledo para botar o menino e o menino é o que vai sair com a bola, ele não está fazendo isso. Não está fazendo isso. Só que daqui a pouco o adversário, ele entendeu o esquema. Claro, mas a saída e não tem nenhuma alternativa. O problema é não ter alternativa. Entende? A mesma coisa o Grêmio. O Grêmio chegou uma hora que tinha que mudar alguma coisa, porque tu já sabe como é que é. Todo mundo já tinha manjado fecha como é que por dentro, a bola não pode entrar por dentro. E aconteceu isso. Começou a se ganhar aquela segunda bola e aí o Grêmio não saiu mais de trás. Renato mudou, deu um... Outra coisa que o Internacional não treina é a saída de bola rápida com o goleiro, o Lomba. A reposição, o tempo de reposição de bola do Lomba é muito, mas é muito lento. Não é pouco lento, é muito lento. São diversas as oportunidades que ele pega a bola num escanteio, numa falta, numa situação em que o adversário está com um grande número de jogadores na área do Inter, no ataque do adversário. Ele pega a bola e fica olhando, espera a zaga se recompor do adversário. Não pode. Tem que ter um treinamento, uma situação que alguém seja escalado para fazer o movimento de receber a bola rapidamente. Benhur Pereira. Vamos focar um pouquinho no Inter. O Grêmio, para informar o telespectador, 10 minutos de bola rolando na arena, tá 0-0. O Internacional. Eu tenho uma tese, o Thiago Issa pode concordar ou discordar com o lado passional, mas eu quero ouvir primeiro o profissional da bola. Que se o Kudê não hablasse espanhol, ele já tinha bailado há muito tempo. Se fosse o Odair com os resultados do Kudê, seriam insuficientes. Mas como habla, sabe como é que é? A gente tem uma paciência maior com quem vem de fora. Rescisório em dólar. Rescisão é em dólar, dólar tá alto. É ano eleitoral, então não vamos botar a cabeça dele a prêmio tão fácil assim. Você acha que os resultados do Kudê justificam o investimento dele? Que ele conseguiu fazer algo novo no Internacional? Ou você é daqueles que acha que o Inter ano passado do Odair jogava tanto quanto o Inter atual do Kudê? Talvez não tão de uma maneira propositiva, mas alcançava os resultados. Olha, Maurício, eu acho o seguinte, eu acho que quando tu contrata um treinador, independente qual é que seja o treinador, tu tem que dar oportunidade de trabalho, né? Com todos os problemas, com a pandemia, se tu parar para pensar, o futebol tá meio louco, né? É o Bayern tomando goleada no final de semana, é o City tomando 5 em casa. Primeira vez na história do Guardiola tomando 5. Então, assim, o mundo inteiro, o futebol dá uma... É claro que aqueles times com maior investimento conseguem melhores resultados. Eu acho que o Internacional, ele mudou, há uma mudança, não tenha dúvidas. Não vejo ainda uma mudança, assim, do tempo do Odair para o Kudê, assim, muito grande. Eu tenho algumas coisas que eu acho que o Inter melhorou, tem outras que eu não gosto. A saída de 3, tu tirando um jogador de centro para voltar lá atrás para sair de 3, eu não concordo muito. E tu vê que não anda nessa saída de 3, mas é uma maneira, o Guardiola faz essa saída de 3 com lateral por dentro, né? E isso fez o Católica contra o Grêmio, trouxe o lateral direito para dentro, abrindo um jogador de extrema para buscar como lateral, e o Grêmio se perdeu.
Então, mas, volto a dizer, é tempo. O treinador, tu tem uma grande dificuldade, cada jogo tu tem que mudar 2, 3 atletas, né? Isso está acontecendo. Aí tu perde, nós estávamos falando aqui, tu perde o maior artilheiro, Guerreiro, mas que bom que achou o Galhardo na posição do Guerreiro, o Galhardo melhorou, né? Claro, o Galhardo perto do gol, com um desgaste menor de ter que sair para os lados ou para armar o jogo, facilitou para ele. A única coisa que eu volto a repetir que eu não entendo é a questão da saída de bola, de tentar sair jogando lá de trás, mas ela vai até um ponto na intermediária, volta para ser dado um chutão. Isso tu pode prestar atenção, que sempre acontece. Então, eu acho que está na hora de mudar. E a saída de 3, quando o Internacional sai com aquela saída de 3, quando o adversário pega a bola naquele centro, falta um. Quer dizer, o volante está grudado lá atrás. Então, mas eu acho que tu precisa de tempo, eu acho que precisa qualificar um pouquinho alguns atletas do Internacional. O Internacional hoje, na minha opinião, arrumou um lateral direito muito bom do que vinha tendo. Tem mais um menino na reserva. Tem que acertar a lateral esquerda. Tu vê que o próprio Wendel, né, já é um jogador que já não servia hoje, já é para ser o jogador titular, né? Então, assim, eu acho que alguma evolução de grupo precisa. Mas eu acho que é cedo, tem que dar oportunidade para o treinador trabalhar, porque senão... Não foi o Goiás agora, né? 6 jogos, já trocou o treinador de novo, né? É. Como se gosta de pagar, né? Incrível como... O clube não tem dinheiro, mas eles demitiram o Largue e meia hora depois anunciaram o Anderson. Foi uma negociação rápida, mas né? sempre que tu vai, né, tirar o treinador, tu já tem o treinador. Tu não tem como não fazer isso, essa questão aí. Não, o Inter, quando demitiu o Odair, ficou um tempão sem saber quem ia comandar o time. É que se criou um senso comum aí, no sentido de que o dirigente é mau caráter se negociar com alguém enquanto tem um treinador que é antiético. Não tem nada disso. Eu entendo que não. É absolutamente natural em qualquer empresa. Se você pensa na reposição, diz, olha, eu vou me desfazer de um determinado profissional, eu já vou ver no mercado outro, contrata e tal, para que não haja uma descontinuidade. Imagina, eu quero demitir o meu CEO, eu vou esperar demitir ele para começar a fazer entrevista com os outros. Não existe, aí a empresa fica parada. Pois é, então essa questão do treinador é absolutamente normal. E o treinador que diz, não, eu não converso com o dirigente enquanto ele está treinando, então não conversa, então eu vou conversar com outro. Mas o que é isso? Onde já se viu? Tem que conversar. É evidente que tem que ter respeito aos profissionais, mas essa conversa tem que acontecer porque faz parte do jogo. Thiago, a única coisa que eu acho ruim é aquela questão de tu... Não, vou dar mais o próximo jogo. Eu vou dar mais o próximo jogo. É isso, eu acho ruim. Eu acho que você inicia uma conversa com outro treinador, diz, olha... Eu vou no domingo com outro treinador e eu estou conversando contigo e eu quero ver se tu tá adequado, né, para o nosso projeto. Eu estou pensando em mudar e eu quero te ouvir. E eu quero te ouvir, eu vou mudar, já está definido. Que às vezes assim o cara... Sim, o cara ele ganhou, agora vamos mais um. Não. Não, é isso que eu acho ruim. Mas aí sim. Até porque isso nunca dá certo. Não, mas aí sim a falta de comprometimento, mas o dirigente tem que chegar. O problema é o treinador aquele que não quer conversar. Que virou modinha, dizer, não, eu não converso se tem um treinador jogando, eu não converso. Que isso? É antiético. Que é antiético, nada. Isso não é isso. Tem muitas outras coisas que são antiéticas e que eles fazem. Mas, enfim, eu quero responder objetivamente, Maurício, a tua pergunta. Se não hablasse com o Day, estaria aqui ainda entre nós? Mas aí eu vou te responder te perguntando. Você acha um mau resultado o time ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro? Você acha um mau resultado o time estar na Libertadores, podendo se classificar com uma rodada de antecedência hoje como está? Então, mau resultado não é. Nós estamos tendo, e o que preocupa, e eu falei na minha primeira fala, é assim, um mau desempenho nos últimos jogos. Então, alguma coisa precisa ser feita, verdade. Esse é o papel lá do dirigente que está olhando, observando, da imprensa esportiva, você, comentarista, que estão, né? Quem está olhando está vendo, tem um mau resultado, o time está em queda, alguma coisa precisa ser feita. Agora, dizer que o treinador está tendo um mau resultado, eu não acho justo. Não é porque habla ou não é português, eu acho que ele ainda, mesmo um treinador brasileiro, estaria empregado. Eu temo que ele seja demitido
nesta semana, caso não obtenha bons resultados no jogo de hoje e no sábado no Grenal. Acho que me parece ser uma tendência de tudo que está acontecendo no Internacional, principalmente pelo lado político, que isso venha acontecer. E eu acho que é um equívoco. Nós trocarmos um treinador nesse momento não é correto. No que pese o Kudê mereça, sim, né, uma conversa dura de dirigente dentro do vestiário, um entendimento de algumas teimosias, porque a teimosia e a convicção, elas andam lado a lado, né, Maurício? Então, nós temos que entender... Convicção e o bruxismo andam lado a lado também no futebol, né? Então, o bruxismo, a convicção e a teimosia. Então, tem que entender algumas coisas, até onde vai a convicção, até onde é bruxismo e até onde é teimosia, na escalação de Musto e Lindoso juntos, né? Porque aí eu vou te dizer o seguinte, por que eu usei o termo bruxismo e a imprensa não está usando, nem a torcida está usando no caso do Musto. Mas se fosse o Benhur Pereira, o técnico do Inter, e insistisse no Musto, jogando a bolinha que o Musto está jogando, iam dizer que é bruxo. Mas como o Kudê não falam. Eu acho que o Kudê ganha bem, escolheu bons reforços para o Inter, e ele não pode ficar dando esse migué que o elenco não é suficiente para jogar duas competições. Não é migué, Maurício. O elenco não é suficiente. Mas quem que ele pediu que o Inter não contratou? Mas não é questão, não tem dinheiro. Ele deve ter pedido. Tu não conhece a lista, nem eu. Não, mas deve ter uma quantidade. listinha lá que ele pediu e não veio porque não tem dinheiro. Não, por favor, Maurício. Mas em relação ao time do ano passado, ele teve acréscimos. Não, tudo bem, mas... No ano passado, o Odair não reclamava que não tinha elenco para jogar o ano todo. Mas ele não reclamou, mas ele entregou... Mas chegou na final da Copa do Brasil. Mas chegou. Também acho. Bom, tem o Kudê tem que chegar lá. Eu acho que tem mérito ter chegado lá. Agora, era outro time que nitidamente tinha um mau desempenho. E foi chegando com maus desempenho em cima de maus desempenhos. Mas chegou até lá. Realmente. Mas ano passado, eu vou usar uma expressão do Ítalo Gal. O Odair faltou... Ano passado a gente dizia que o Edenilson era a seleção. O Odair faltou um pouquinho de coragem, de ímpeto, de ter a pimenta diferente para ele ter as conquistas. E não foi a Copa do Brasil, eu não vou normalizar perder a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense no Beira-Rio, como o presidente normalizou numa entrevista coletiva que deu, eu não vou normalizar, mas eu também não vou transformar isso no maior dos absurdos, porque não é. O Odair faltou um pouquinho. Bem, né? O Atlético estava bem. Vinha bem, mas o Internacional faltou um pouquinho. Inter, né? Faltou um ímpeto, faltou uma coragem. O que eram as partidas, a diferença do Internacional jogando em casa e fora de casa? Talvez o Odair tivesse essa consciência, né, da limitação do time dele, e por isso ele foi ganhando aos pouquinhos. Isso não deixa de ser um mérito, né? Tu entender as tuas limitações. E ele entendeu as limitações do time que tinha. Mas faltou. Porque se ele tivesse esse ímpeto a mais, se ele tivesse colocado o time um pouco à frente em algumas circunstâncias, talvez a gente tivesse ganho a Copa do Brasil, talvez a gente tivesse tido um melhor desempenho propriamente no Campeonato Brasileiro. Sabe uma questão assim que eu acho que quando o treinador chega num clube e ele começa a trabalhar com jogadores, eu imagino que principalmente com toda a estrutura do Inter, tu consegue avaliar os jogadores no outro ano, o treinador quando chega, né? E o Lindoso é uma questão interessante. No Botafogo, ele era um segundo. Ele não era um primeiro como ele é no Internacional. Ele era um segundo e ele ia muito bem no Botafogo. Eu não sei porquê, às vezes... Mas ano passado ele foi bem, ao lado do Dourado, ele jogava bem. Tá entendendo? Mas aí os caras começam a inventar. Tá entendendo? É uma coisa inacreditável. Mas ano passado, quando ele estava na vaga do Dourado, ele estava bem também. Também como primeiro, mas eu também acho que sempre que ele dá um passinho mais para frente, ele melhora. Agora eu não consigo entender. Às vezes tu olha o jogo do Inter, mas aí não é um passinho, porque aí tu tira um da frente e bota ele lá para trás. Tu faz uma linha de 3. Aí fica o Lindoso boiando sozinho, né? Ele não sabe onde ele tem que ir. Adianta a marcação, tu vai marcar quem? O Lindoso, tu deixa os 3 lá atrás. Ele não entendeu a nova função. Daqui a pouco não tá dando um encaixe aí. É que assim, o que eu acho de problema no Kudê, o principal problema para mim do Kudê é que ele não soube, na minha visão até o momento, pegar o jogador, chegar aqui, ó, Thiago Issa, tu jogas preferencialmente em qual função? Bom, o Thiago Issa tem um desempenho extraordinário na ponta direita. Ele insiste e bota o Thiago Issa jogar no meio.
Porque na cabeça dele, o Thiago Issa tem que jogar no meio. Está faltando, Isso talvez é um muito. dirigente, talvez é o auxiliar técnico chegar nele. O Edenilson, ano passado, gente, o Edenilson, nós falávamos que o Edenilson tinha que ser convocado para a seleção, ele hoje é um jogador comum, porque ele está fora de posição. Quando o Edenilson vai para a posição dele, ele se destaca de novo. Não no nível do ano passado, mas ele joga muito melhor. O Galhardo, ok, é um mérito do Kudê, porque achou uma função do Galhardo, mas, como disse o Thiago Issa, achou a função quando não tem o centroavante. Quando tem o centroavante, os dois ficam batendo cabeça. Isso é defeito do técnico. Porque se tu tem um cara que é o artilheiro do campeonato, é o artilheiro da temporada, e aí tu desloca ele de posição... A ideia inicial de um treinador, ele sempre já vem com o seu modelo de jogo, seu sistema. Isso todos já chegam. Só que quando tu chega num clube, tu não tem aquele jogador para aquele sistema. Tu dá no início da temporada e consegue contratar os atletas para fazer então, o teu assim, jogo. Ó, eu acho que agora, com as lesões, um jogador sai por Covid, sai por isso ou aquilo, há essa dificuldade de não querer mudar o esquema. Mas aí faz o simples. Aí é o que eu te digo, o adversário daqui a pouco, ele foi surpreendido por alguns bons jogos do Inter. Hoje ele sabe que o Inter pode apresentar. Tá entendendo? Então daqui a pouco ele já está esperando. E volto a falar, eu vou falar do Grêmio e falo dos outros times. O único time que não conseguiram parar foi o Flamengo. O Flamengo começou de um jeito, quando ele engrenou, não tinha como parar. Todo mundo sabia como eles jogavam, porque eles tinham um jogador de muita qualidade, muita movimentação, e até vou usar um termo interessante que eu tenho escutado por aí, o Flamengo era um caos na frente, porque tu não sabia quem marcar. Então, era Olha uma que coisa... o Inter do Odair foi bem contra o Flamengo no Maracanã, sem sacanagem. Mas no momento que errou... O Pelaipe, é que o problema do Inter lá é que aí o Odair não... Não me lembra daquele lance do Nico Lopes. Não me faz eu lembrar daquele. O Odair... Não faz eu lembrar daquele lance. Desculpa, Thiago Issa, mas naquele jogo, o Odair segurou o Flamengo até 30 do segundo tempo e pensou, dá pra ganhar. E no que ele pensou, dá pra ganhar, é que perdeu. Aquele jogo, o Paulo Pelaipe, quando participa aqui do Cadeira Cativa... Aí as pessoas amam o Moledo, que é, em algumas circunstâncias, até melhor que alguns que vinham jogando. Mas o Moledo, naquele jogo, é responsável por um dos gols do Flamengo, por tentar sair jogando. Não foi bem. Porque saiu jogando, que é aquela tentativa. E não é naquele jogo e outros que ele faz aquilo, que ele perde a bola. E é por isso que o Kudê não gosta dele. E eu vou te falar mais uma. Eu acho que não é só pela questão de sair jogando. Se tu pegares aquele jogo e tu voltar, tu vai ver que ele tá fora da posição. Mas ele saiu daquela linha defensiva. Mas no jogo do Palmeiras, que nós tomamos um gol no final, nós fizemos um gol no final e absurdamente tomamos um gol em seguida. Aquele gol em seguida tem uma série de falhas do sistema defensivo. É bem verdade. Mas uma delas é do Moledo fora de posição. E tu lembra que o jogo contra o Flamengo, esse jogo, quando estava 0-0, o primeiro lance do jogo é enfiado uma bola por dentro e alguém do Flamengo, acho que foi o Gabigol, que errou. Tu consegue lembrar? Não. O Moledo vem aqui fora, larga da posição e a bola entra nas costas. E no jogo aqui em Porto Alegre, que tem aquele erro do Sarrafiori, que perde, que o Flamengo marca o gol... Tá, mas também tiraram ele tirou o Cuesta. Mas tirou o Cuesta porque o Cuesta estava querendo armar e tinha cartão, ia tomar o vermelho. Ele ia perder o Cuesta igual, ele sabia. Só que aí nem o Moledo, nem o Cuesta já não estava em campo e o Moledo sai. O time estava bem, não era momento de tirar o zagueiro aí. É que ele se precipitou, era muito cedo. Era muito cedo. Mas enfim, é tentativa. Até porque o zagueiro tem uma bola parada, teria uma bola parada boa. E como é que o Inter fez o gol? Mas aí também tem o seguinte, né, Benhor? Isso aí é mal da imprensa esportiva e é mal do Twitter. Se o Odair faz aquela substituição e classifica, é gênio. Fez a substituição e tomou o gol, é o pior técnico. Não teve um jogo agora que o Renato tirou o volante? Tava a trinca e tirou o Lucas Silva. Sim. Tomou o gol, né? Sim. Não, isso faz parte do jogo, né? Não adianta, né? Isso faz parte do jogo. Quando tu pensa uma coisa, dá errado. Né? Aquele time do Flamengo era diferenciado. É diferenciado. Né? Olha aqui, ó. Já voltamos. 7h48, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu atualizar aqui, nós temos 2 gaúchos em campo nesse momento. O Grêmio pela Libertadores, Grêmio 0, Universidade Católica também 0 na Arena. E o Juventude está enfrentando o Operário pela Série B, 32 minutos, também 0-0. Um jogo também interessante a gente acompanhar, de trazer informações para os nossos telespectadores.
gente estava falando fora do ar aqui sobre o Flamengo, como o Flamengo encaixou. O Domenech vai ter um pouquinho de trabalho esse ano, né? Porque ele não tem as vantagens que tinha o Jesus ano passado, que era pegar metade de uma temporada e fazer o planejamento que ele fez, enfim, todo o suporte físico que os jogadores tinham para jogar aquela meia temporada e tudo mais. E o Domenech está sofrendo o mesmo que o Jesus sofreu no início, porque o Jesus no início tomou goleada do Bahia. Perdeu a classificação para o Atlético. Perdeu a classificação na Copa do Brasil, uma classificação que estava garantida, conseguiu perder a classificação no Maracanã. Teve uns tropeços no Campeonato Brasileiro, teve tropeço contra o Emelec na Libertadores, que quase foi eliminado também, e depois engrenou. O Domenech está passando, pelo menos o caminho das pedras é o mesmo, né, Benhur? Não tenha dúvida. E eu acho que o estilo de jogo, não vou nem falar nos jogadores que saíram, né? Na minha opinião, 3 jogadores importantes, que era uma linha defensiva de 3 jogadores que vieram da Europa, que marcam muito bem, e jogadores experientes. Então ali tu já há uma mudança, não vou nem falar no Cuejar, que é, na minha opinião, um segundo volante que os nossos times aqui do Sul poderiam pegar, né? Jogador de muita qualidade. Mas mudou a questão do posicionado, né? Hoje o time do Flamengo é mais posicionado, né? O ataque não é tão móvel assim, os jogadores se mantêm mais na posição, mas a qualidade continua a mesma, né? E o Jesus tinha aquilo que eu falei antes, vou bater em cima, né? Eu assisti vários jogos e é impressionante, tu não conseguia achar os jogadores, né? Quando o cara estava na direita, daqui a pouco ele estava na esquerda, o Bruno Henrique daqui a pouco aparecia de centroavante, né? O Gabigol caindo pelos lados. Então mudou, mas também vamos botar um pouquinho, o futebol está meio maluco, continuo dizendo isso. Acho que o Flamengo tem a qualidade, tem os atletas e é um candidato com certeza ao título aí, né? Vamos falar um pouquinho dos bastidores do Inter, do que tem acontecido fora das 4 linhas. Nós tivemos muitos fatos, Thiago Wilson. Nós tivemos a saída do Alessandro Barcelos, que foi saído. E aí o Sopa de Granada foi o fura-fura aqui no Cadeira Cativa, informando em primeira mão, saiu o Alessandro. E aí a gente foi correr atrás e, de fato, estava por ser saído. E aí, porque ele não pediria demissão, ele não pediria para sair, mas foi convidado a se retirar. Nós temos como fato político também fora do cenário do dia a dia do Inter, fora do cenário dentro de campo, a declaração do Kudê, dizendo que se viu como surpreso pela saída, ficou até triste com a saída do Alessandro, porque tinha um bom relacionamento com o Alessandro Barcelos, o quanto que isso pode impactar no futebol, porque às vezes eu ouço, e aí tem outros casos, tem o Dr. José Aquino Flores Camargo, que está se licenciando da presidência do conselho, mas aí o Thiago Wilson e eu já ouvi umas entrevistas falando que não existe essa possibilidade no estatuto, eu quero que ele explique mais sobre isso. Mas o que mais me chama a atenção, Thiago Wilson, é o seguinte: o Roberto Sigman, que saiu agora do I9, e aí vamos ver qual movimentação que ele vai ter também política no Inter, ele defendia lá atrás que a definição do futuro presidente e tudo mais tinha que ser depois do campeonato. Também não existe um espaço entre uma temporada e outra, sempre seria com bola rolando. O espaço entre terminar a temporada 2020 e começar a temporada seguinte são 4 dias. Então não teria... 3. De 3 a 4 dias. Não teria como realizar tudo 100% sem ter a bola rolando. Em algum momento ia impactar. Mas me parece que neste ano não foi a política que entrou no futebol. Foi o presidente que colocou a política para dentro do vestiário. Porque a partir do momento que o presidente tira uma figura que é de confiança ou é de um bom relacionamento com o técnico, ele não pode dizer que a política vai atrapalhar o futebol, porque ele que fez a política que atrapalhou o futebol. Tem muito assunto aí, é complexo, mas tu disseste bem. São muitas as questões. Primeiro que a política ela é muito forte no internacional há muito tempo, pela característica do grupo que tem o domínio do poder, o famoso MIG, aí que estão falando que é o movimento Intergrande, o movimento do Fernando Carvalho, que está no poder há muito tempo, e que é o do Marcelo Medeiros. Então, eles têm a política muito forte, eles vivem muito em função disso. Eu até me admiro que eles tenham colocado alguém fora do MIG no futebol. E aí, hoje, o Marcelo Medeiros é cobrado internamente por isso, pelos pares dele.
Porque aí agora os caras estão dizendo, viu, ó, avisei, ó, criou um monstro. O que é uma grande bobagem, tem que botar as pessoas melhor para o internacional e não pela política. Então o Alessandro Barcelos foi disparado o melhor vice-presidente de futebol que o clube teve nos últimos tempos. Até porque a concorrência é ele ou o Melo, né? Não, mas mesmo antes do Melo era o Pellegrini, aí antes do Pellegrini era o Marcelo Medeiros, antes do Marcelo Medeiros era, sabe, tu vai indo para trás, tu só vai encontrando coisinhas. Aí tinha o Pífero, tinha o Giovanni Luigi, todos ruins como vice-presidente de futebol. O Pífero, né? Todos o campeão nós, voltou. O campeão todos nós, foi o melhor de todos aí. O Alessandro Barcelos é o que tá vindo, é o Pífero. Vamos dizer o quê? É o dirigente mais vitorioso. Todo mundo sabe, né, que me acompanha aqui, o quanto eu sou contra e fui sempre contra ele. Para dizer, nunca estive do mesmo lado, mas sempre combati as atitudes dele. Mas ele é o dirigente mais vitorioso da história internacional. Isso é a comprovação clássica do que resultado não pode ser avaliado só pelo resultado. Você tem que entender o contexto, senão você vai se você escolher dirigente só pelo resultado, você fica com o Pífero de presente para você. Então, o que é importante a gente avaliar? Esse aspecto político. Realmente o presidente colocou. Quando a gente analisa o todo da decisão, se você se colocar no lugar do presidente, que dentro da gestão estão articulando com um grupo dito de oposição, que na minha opinião não é oposição, mas vamos tomar como se oposição fosse, que é o I9. Você pega um grupo de oposição e dentro da tua diretoria, o teu vice-presidente de futebol, que é um cargo de confiança, e outros integrantes do teu conselho de gestão, teu vice-presidente de marketing, estão articulando para botar uma candidatura contra, eu acho que no lugar dele eu também tomaria alguma atitude parecida com a dele. A diferença é que ele, diferente do que ele falou na entrevista coletiva, ele já sabia há muito tempo. Ele não ficou sabendo naquele dia, fui surpreendido, ontem, não, ele está sabendo há muito tempo. Tanto sabia que os integrantes do grupo e do movimento dele estavam dando declaração sobre isso já há muito tempo. O Eduardo Hausen, aquele que é do movimento, tinha dado entrevista, sabe? Alguém falou aí que tinha vazado, não sei exatamente quem, falou, futebol vai ir mal, né? Tentando articular politicamente e já avisando. Teve gente com bola de cristal que disse que o futebol ia ir mal. Então, assim, ele não foi surpreendido e ele sim trouxe a política para dentro do vestiário. Porque, em geral, a política não vai para o vestiário, senhores. O torcedor não vai. O jogador joga, não está preocupado, por mais que ele esteja atento, estão hoje em dia cada vez mais, eles ouvem rádio, eles veem televisão. Mas não entra se alguém não levar. Se não tiver um jogador político contra conselheiro, que dá declaração política, que é a favor de alguém. Então, se não tem um jogador político, se o dirigente não leva para dentro do vestiário, não tem. E me parece que o Alessandro Barcelos, nesse aspecto, estava protegendo bem o vestiário. Nós nunca ouvimos uma declaração sequer do Alessandro Barcelos sobre política. Eu acho que aí vem a questão do treinador. E que o treinador... Como é bom o treinador estar protegido e o vestiário está fechado. E eu acho que ele se sentia protegido, é isso que ele... Com o dirigente. Exatamente. Porque tu não tem como conversar com todos os conselheiros, às vezes nem o presidente tem essa questão, tem o seu dia a dia, outros cargos, né? Mas aquele do futebol, ele está ali no vestiário. E se tu te sente que há confiança, há troca de informações, isso pode ajudar. Por isso que eu acho que é a manifestação dele. Não claro, uma questão política, a manifestação do Cudê dá indicativo de que o Alessandro estava tendo um comportamento adequado. E não estava levando... Estava blindando o vestiário. Estava blindando o vestiário e não levando a política. A política era uma questão dos movimentos lá dele, dos outros e tal. Então, eu acho que o presidente, quando tomou a atitude, como eu disse, a gente não pode condenar a atitude em si, mas o jeito, a maneira e o momento. Então, ele podia ter feito isso antes. Desde o início que ele entendeu e percebeu, mas é que ele foi fazendo a política interna, tentando costurar também e trazer de volta aquelas pessoas para a candidatura deles, que estão no poder há 18 anos, o que acabou não acontecendo. Então foi mal conduzido o processo político e eu não tenho dúvida que afetou o vestiário. As declarações do Rodrigo Caetano e do Cudê indicam isso e se não tomar uma atitude rapidamente, vai sobrar para o Cudê.
E não é pelo resultado. O resultado vai ser a desculpa. Porque em função do que o Cudê falou politicamente, vão torrar ele, porque vão entender que ele beneficiou o Alessandro Barcelos. Depois do intervalo, tu vai me explicar essa situação do doutor Aquino, se pode se licenciar, se não pode, o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer e outras coisitas mais. E o Benhur Pereira vai me ajudar também na leitura do por onde o Inter pode começar a construir também um caminho de confiança, porque me parece que a confiança do Inter foi abalada com os resultados, com 6 pontos em 18 no Brasileiro, como destacou o Thiago Issa, e com mais uma derrota em clássico. Já voltamos. 8 horas de volta o nosso Cadeira Cativa, já indo para os acréscimos Grêmio e Universidade Católica, 0-0 na Libertadores, às 9h30 tem o Inter em campo contra o América de Cali. A gente está acompanhando, trazendo as informações tanto do jogo do Grêmio, que está 0-0 até o momento, quanto projetando o jogo do Internacional. O papo tá tão bom que depois a gente vai lá para casa do Thiago Issa, que já garantiu uma mesa da Mesartes. Aí a gente vai seguir lá jogando um ping-pong, porque ele tem uma mesa 13-1 em casa. E para nós que somos meros mortais, Benhur, vou te dizer o seguinte, cabe até no nosso bolso, viu? Benhur é empresário, Benhur é um empreendedor em Novo Hamburgo, também tá bem. Mas eu, que sou um mero assalariado, também posso ter a minha mesa da Mesartes, confira. A gente tava falando fora do ar aqui, né, Benhur? Daqui a pouco esse fute-tênis, sei lá, fim de mesa ali, dá pra jogar com a mesa da Mesartes ali, bota o lado da mesa de tênis de mesa e joga com futebol. Tá tendo que se inventar coisas novas, né? Até para trabalhar um pouco esses jogadores. Né? Quando se falava, né, do futebol, né, o futebol arte, todo mundo jogando qualidade, tu jogava na rua, tu jogava no campinho. Hoje tu tem uma escolinha, quando tu pode pagar, né? Tu já nem em campos mais tu tem. E nós estávamos discutindo outro dia, eu e o Maninho, treinadores, falando das questões. Fabiano Daitz. Aí falando do futebol de salão, que o jogador acaba tendo bastante qualidade no salão, mas por que não aqueles fute-mesa, né? Que o menino vai ter qualidade de poder tocar na bola, né? Poder, ao menos, para começar aquilo ali até... Porque tá difícil de ver. Eu me criei com 3, 4 campos de futebol perto de casa, era uma barbada, né? Passava o dia inteiro jogando bola. Daí né? A importância de se ter metodologia de treinamento nas categorias de base, que é uma crítica que a gente faz que o Internacional não tem. O Internacional é... Sabe aqueles professores de educação física do colégio que dão a bola e diz, joga aí, gurizada. Não é bem isso, mas é quase isso. O pessoal joga a bola, treino físico, muito preparo físico. Realmente, as categorias de base do Internacional dão um ênfase importante ao preparo físico, bastante exercício. É preparo físico e jogar bola. É treino com bola, bola, bola. Tudo bem que tem uma linha, né, de estudos do futebol que diz da importância de treinar com a bola e tal, fazer a bola, mas a bola ela tem uma importância a partir de uma determinada idade. Antes, né, me ajuda eu não dizer bobagem, mas no início é muito importante que haja uma metodologia para ensinar o jogador o fundamento. E a bola é um elemento, né? Mas o fundamento é treinar cabecear, é treinar o domínio de bola, é treinar passe. Então, o fundamento é isso. Por que o Internacional, o Grêmio, não forma um lateral há não sei quantos anos? Por que não forma um batedor de falta com qualidade? Porque não tem especificidade nos treinos. Mas, olha, nós vamos fazer o treino, especificidade da função. Não tem isso aí. Então, lá no início, no sub-14, no sub-13, no sub-15... Porque depois, lá no 15, 16, 17, na fase final, aí sim, aí a bola tem uma função, porque você já tem o fundamento. Mas tu sabe isso, que eu trabalhei no Atlético Paranaense, não é novidade para ninguém. No Atlético, em 2013, então 7 anos atrás, eles tinham uma metodologia no sub-15 que era muito interessante. Eles viam que o Benhur Pereira tinha uma habilidade para ser um volante, eles botavam o Benhur Pereira um mês a treinar de centroavante. Por quê? Para ele ganhar noção espacial em uma outra área do campo, até para medir, porque daqui a pouco o menino chega aqui, tá, mas tu é volante, por quê? Porque o meu empresário falou que eu tenho que ser volante porque é mais fácil. Mas daqui a pouco ele pode ter habilidade para ser lateral, especialmente os meias, eles utilizavam muito para fazer a função de lateral, porque eles falavam, olha,
Saber jogar tendo os dois lados do campo para sair com a bola é uma coisa. Saber jogar com uma linha lateral te guiando é outra, porque aí tu só tem um lado para cortar. O lateral direito do Universidade Católica, ele é um extrema, né? É. Ele é um extrema, ele jogando de lateral direito, né? Como é bom tu ter no grupo um jogador que faça 2, 3 funções, né? Isso é importante demais. Não, e treinar o jogador, treinar o guri, para que ele faça isso. Para que ele conheça um pouco, para... Óbvio, botar no gol tu vai botar só no rachão Agora, ali de brincadeira. Esse caso das categorias de base, eu vou dizer para vocês, são uma coisa que são muitas opiniões, e aí vem a questão de resultado ou não, é a questão de o treinador, ele tá ali, mas ele já quer pular de categoria, então ele quer ganhar. É que o problema... Isso é lamentável, é verdade, isso é uma grande realidade que tu tá trazendo. O treinador quer pular. Cabe a quem comanda, né? E aí eu falo de direção... É que aí tem dois casos, né? O treinador quer pular porque isso é um erro, não é um erro de Grêmio e de Inter, é um erro de 90% dos clubes do Brasil. Claro. Eles pagam quase que um salário mínimo pro técnico do Sub-15, que é a porta de entrada. Mas aí é que tá, aí que você tem que colocar na primeira faixa, não é treinador com... Como é que é? Me fugiu a palavra, com ambição. Não, treinador com ambição de ser treinador. Você tem que botar treinador com ambição de professor. Mas aí tu tem que remunerar bem, porque Tudo o cara bem. tem que querer ficar ali. Mas tudo bem, mas você tem que remunerar bem, sim, mas o sujeito tem que ter a ambição de ser professor. Ele tem que ter a ambição de formar atletas e não a ambição de ser treinador do profissional. É que, Thiago... E controlar isso, né? É Claro, fundamental então controlar você isso. pode ter que, um Thiago, treinador com a ambição lá no Sub-17, no Sub-16, lá adiante, ok, vamos fazer uma, né, no Sub... Agora, no Sub-13, no Sub-15, aí não. É que o problema, Thiago, é que sentam lá no conselho técnico, a gente tem um intervalo ainda, né, Milton Machado, Daniel, exatamente, temos, e a gente vai cumprir ele depois dessa minha frase, eu sei que vocês vão concordar comigo. O técnico do Sub-15, ele senta com o técnico do 17, do 19, do 21, do aspirante, e aí ele olha, cara, eu entendo mais de tática que o Benhur, por que o Benhur ganha 10 mil e eu ganho 2 mil para fazer o meu trabalho? Ele lapida o jogador e deixa pronto pro técnico do principal, mas sou eu com o primeiro filtro. Se eu deixar escapar uma joia aqui, o clube perde milhões. Enquanto os clubes não valorizarem esse profissional, porque o clube valoriza o empresário que traz, valoriza o olheiro que vai viajar pelo país e às vezes não valoriza o técnico que está aqui dentro. Tem técnico que trabalha no Sub-15 que ganha R$ 1.500, gente. E é o primeiro filtro do clube que vai escolher um jogador que vai valer 5, 10, 50 milhões de euros. Se tu não valorizar esse cara, o cara vai querer subir. Porque ele olha, não, eu entendo mais que o Thiago Issa. Por que o Thiago Issa pode ganhar 10 mil e eu tenho que ganhar 1.500? Se tu não valorizar, não tem como. Já passo para vocês falarem depois do intervalo, já voltamos. Tenho 2 minutos e meio para dividir entre o Benhur Pereira, técnico de futebol. Tá fazendo falta aqui. Eu queria ter o Benhur comandando grandes clubes e tem potencial para isso. E o Thiago Issa, ex-conselheiro do Internacional, que, já repito, quero em breve dizer que ele não é mais ex-conselheiro, porque faz falta lá no Conselho Deliberativo. Eu tenho que te responder o que tu me perguntou sobre a questão sobre o doutor Aquino. Isso, então eu vou falar rápido, né, nesse 1 minuto e pouco que tenho. Isso foi noticiado que ele pediu o afastamento do cargo para poder concorrer ao Conselho de Gestão. E no nosso entendimento, né, dos integrantes do Surge o Amanhã, que é um novo grupo de colorados independentes que estão pensando no Internacional do futuro, quer dizer, quem está pensando o Inter do futuro? Nós entendemos que não há, estamos estudando uma série de temas e trazendo. Siga, por favor, no Twitter, @SurgeOamanhã, Instagram, @SurgeOamanhã e no Facebook, não é arroba, né, mas é Surge Amanhã Oficial. Nós entendemos de que não existe a figura de afastamento da presidência do Conselho. A previsão que há lá no cargo é apenas de vacância, e vacância em caso de morte ou outras razões do cargo, né? A renúncia é um caso de vacância, então que ele é sucedido pelo vice-presidente. Não há, a outra menção que é feita no estatuto é que ele assume o vice-presidente em caso de falta ou de impedimento. Impedimento e incompatibilidade são coisas completamente diferentes, conceitos jurídicos diferentes. Então, há uma evidente incompatibilidade de ser presidente do Conselho Deliberativo e concorrer, porque o presidente do Conselho Deliberativo é o grande senhor das eleições. Então, isso não pode acontecer. Então, nós entramos com uma consulta para ver qual é o fundamento legal
que existe, foi protocolado hoje na ouvidoria do clube, vamos ver o que vai dizer. Mas no nosso entendimento, o presidente Aquino tem que renunciar se ele quiser concorrer a um conselho de gestão. Palpite para hoje, Thiago Luiz. 1-1 eu estou satisfeito. Benhur. Eu também acho que é empate, é um jogo para empate. Não sei se gols, mas eu acho que é um jogo para empate. Tá empatando por enquanto o Grêmio contra a Universidade Católica, 0-0 na Arena. E o CAD tá de olho na Globo porque teve apagão de jogo, por causa da lei do mandante e tudo mais. Teremos cenas nos próximos capítulos. Eu quero ser rico demais. como tu acha que eu sou, Maurício. E ser bonito como a minha mãe diz que eu sou. É meu sonho. Ó. Até amanhã.